Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito dos magos dentro da Bíblia. Será que a Bíblia condena ou ela apoia os rituais de magia? Será que existiram profetas, santos e até mesmo Jesus fazendo prática de tais rituais? Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Você já parou para pensar qual a diferença do homem ser sábio e ser mago? Antigamente, os homens que tinham grande sabedoria nas tribos, eles eram os pajés, os profetas, eram os curandeiros, aqueles que se destacavam pelas suas práticas ritualísticas e também pelas suas palavras. E Jesus? Será que Jesus alguma vez ele repreendeu a prática da magia ou ele se associou a ela? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 42, que diz assim: E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Você já parou para pensar por que Jesus disse que ele era maior do que Salomão? Para entendermos isso, precisamos saber a história de Salomão. Salomão foi aquele homem na história que pediu a Deus o conhecimento, pediu ali para poder saber como fazer em relação ao povo. Ganhou o conhecimento e adquiriu muitas riquezas. E uma dessas histórias de sabedoria foi quando duas mães tiveram ali as suas crianças e, estando dormindo, uma delas deitou por cima daquela criança e o matou. Logo pela manhã, houve uma discussão em quem seria filho e quem não seria. Levaram até a presença de Salomão e Salomão teve uma ideia brilhante. Pegue uma espada, parte a criança ao meio, dá metade para cada uma e beleza. Aí a verdadeira mãe, ela disse: não, deixe que ela cuide da criança e tal. E foi decidido quem realmente era a verdadeira mãe. Só que várias outras histórias rondam a respeito de Salomão. A rainha de Sabá, por exemplo, uma dessas histórias foi que, ao visitar Salomão, ela trouxe ali dois arranjos de flores. Um com flor natural e outro com flores artificiais, para que Salomão pudesse discernir só de olhar qual seria aquelas folhas. E Salomão observou que tinha uma abelha dentro do templo e aquela abelha voando, ela pousou somente onde eram as plantas naturais e assim definiu. Mas existe também o mundo místico, existe a cabala, existe aqueles judeus que são místicos e eles contam histórias relacionadas a Salomão, principalmente na construção do templo. Diz a história que Salomão ele aprisionou 72 dudins, aqueles que o cristianismo conhece como demônios. E ele tinha um anel ritualístico conhecido como o selo de Salomão. Nós vemos que Davi anteriormente tinha a sua estrela de Davi, ou o escudo de Davi, conhecido como Maguen Davi. Diz a história que Davi ele esperava quando viesse o oráculo de Deus e ali ele podia colocar as letras definidas naquele escudo e partir para a guerra. Aquele escudo era a proteção dele, era um amuleto de sorte. E Salomão, também ritualista e cabalista, ele aprendeu dessa forma e criou para si um selo onde ele aprisionava os demônios. E nessa história, muito bem difundida no meio místico judaico, Salomão ele controlava esses 72 demônios através desse anel. Ele seria a proteção que teria Salomão contra esses demônios. Ele não seria atacado porque ele teria esse amuleto de sorte. E não fica só por aí. Estes 72 dudins que o cristianismo conhece como demônio, dentro do misticismo judaico, eles foram obrigados a construir o Templo de Salomão. Isso porque faz uma referência, e isso faz referência lá no livro de Reis, no capítulo 6,
onde é dito que na construção do templo, no encaixe das pedras, tudo aquilo que foi feito no templo, não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu barulho de serrote, não se ouviram ali barulhos de nenhuma ferramenta de ferro. Tudo foi construído sem barulho nenhum. Para alguns, Salomão ele coordenava e mandava com que esses dudins construíssem ali um templo em reverência ao Deus da Bíblia. E devido a essas histórias e muitas outras a respeito da magia de Salomão, várias religiões eles cultuam o mago ou o sábio Salomão até como um patrono. Esse selo de Salomão, como a estrela de Davi ou o escudo de Davi, era um hexagrama, onde dois triângulos, um para baixo e outro para cima, eles se entrelaçavam. A estrela de Davi seria somente dois triângulos sobrepostos, mas o selo de Salomão seriam dois triângulos entrelaçados, formando ali uma união entre o feminino e o masculino, entre o céu e terra, entre a carne e o espírito e assim sucessivamente. Então esses amuletos que Salomão usava, eles foram cultuados e são até hoje cultuados por algumas religiões místicas que trabalham com o ocultismo. Alguns acreditam que Salomão ele foi um praticante da arte da goécia. E essas façanhas cabalistas de Salomão, alguns autores até do islamismo falam sobre isso. E um dos livros principais que as religiões usam seria a Chave Menor de Salomão, onde está incutido ali práticas para controlar demônios, práticas para fazer feitiços, magias e assim por diante. E esse conceito de magia ele foi demonizado pelo cristianismo. O cristianismo taxa categoricamente que práticas ocultas, ritualísticas, aquelas práticas de agouros e feitiços, eles não pertencem a um reino de luz, ele pertence a um reino oculto de trevas. Mas nem sempre nós vimos nas escrituras que foram assim. Os homens do passado, como os profetas, os santos, eles usavam práticas de magia para alcançar aquilo que Deus determinava. Vamos observar o que é dito no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 34 e 35. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos deles, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e estender sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aqui nós vimos Eliseu. Eliseu ele foi chamado por Sunamita porque o seu filho havia morrido. E assim que ele chega, o menino está deitado num quarto. Sunamita colocou ele sobre uma cama. Ele fecha a porta, entra naquele quarto e começa ali uma prática ritualística. Ele coloca a mão sobre a mão do menino, os olhos sobre os olhos, a boca sobre a boca, o corpo sobre o corpo. E ali ele faz um ato ritualístico para que aquele menino volte à vida. Quando o corpo do menino começa a aquecer, ele vai de um lado para outro no quarto, volta novamente, mão com mão, boca a boca, olhos olhos, e o menino espirra 7 vezes. Repare que o número 7 é altamente descritivo na Bíblia, e aquele menino volta à vida. Eliseu faz ali um ato totalmente ritualístico de magia para trazer aquele menino à vida. E se nós continuarmos no Velho Testamento, vamos ver ali Moisés, que tinha o seu cajado, algumas religiões usam como uma varinha mágica, ele joga aquele cajado no chão, ele se transforma numa cobra. E lembrando muito bem que Moisés, ele não abençoou o Egito, ele rogou pragas. Só que a tendência de algumas religiões é dizer que o Velho Testamento acabou e que o Novo Testamento veio mudar todas as coisas. Ele veio trazer, ele veio tornar algo diferente. Mas será que realmente é assim? Vamos passar por alguns relatos dentro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 10 a 12 diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande intenso e júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram por outro caminho à sua terra. Nós vemos nesse relato que alguns homens magos do Oriente, eles vão procurar Jesus. Essa palavra no grego, ela significa feiticeiro, sacerdote do zoroatrismo, um agoreiro, um intérprete de sonho, um astrólogo, um vidente, um adivinhador. Mas dentre muitas coisas que ela significa, uma coisa nós temos certeza: eles eram astrólogos, eles eram magos que se guiavam pela astrologia, eles se guiavam pelas estrelas. E eles viram que aquela estrela seria o nascimento de um menino e aquela estrela os guiou até ali. E quando eles chegaram, adoraram, depositaram alguns presentes e o que diz as Escrituras? Que eles foram avisados por divina revelação por onde deveriam ir para que não fossem mortos. Então eram astrólogos guiados pelo divino, eram magos. Os primeiros a visitarem Jesus foram homens magos vindo de um Oriente, que praticante de astrologia. Vamos relembrar de mais uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 19, que diz assim: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Todo mundo conhece essa história. Jesus estava vindo com fome, olha uma figueira, vê ela cheia de folhas, vai até ela e observa que não tinha fruto. Jesus se enfurece com aquilo e roga uma praga em cima daquela figueira, para que não nasça mais fruto dela, e a figueira seca imediatamente. Jesus poderia ter abençoado, mas ele preferiu o quê? Rogar uma praga. Rogar uma praga não é um ato de feitiço? Rogar uma praga não é fazer ali um agouro? E aqueles discípulos, diz a história, que eles ficaram maravilhados, porque que ela secou, e Jesus disse assim: olha, se vocês crerem e não duvidar no seu coração, vocês vão fazer não só o que foi feito à figueira. Repare que Jesus disse para eles: olha, se vocês não duvidarem, vocês também vão poder rogar pragas, assim como foi feito à figueira. Jesus não condenou o ato de rogar a praga, não condenou o ato de agoreiro, não condenou aquele ato de feitiçaria, que é condenado hoje em dia por vários segmentos religiosos cristãos. Voltemos para o capítulo 12 de Mateus. Jesus ali está e alguns homens estão levando para ele uma pessoa que é mudo e surdo. Jesus observa aquele homem, expulsa dele os demônios e as opiniões se dividem. Uns estão falando que Jesus expulsa aquele espírito porque pelo Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então aqueles homens, eles conheciam a arte da magia, eles conheciam o ato do exorcismo e também o controle sobre os demônios. E Jesus, dando ali uma explanação a respeito do oculto, daquilo que tinha acontecido sobre a árvore produzir bons e maus frutos, agora ele diz assim: olha, aqui está aquele que é maior do que Salomão. Aquelas pessoas conheciam o misticismo de Salomão. Eles conheciam o controle que Salomão tinha sobre os demônios. Eles conheciam a magia que envolvia o anel, o selo de Salomão, para o controle daqueles dotins. Jesus em momento nenhum condenou Salomão a respeito daquela prática do uso do anel. Ele não condenou sobre o escudo, ele não condenou sobre aquelas práticas ritualísticas, e muito pelo contrário, ele ainda se colocou como uma pessoa que conseguia controlar ainda mais do que Salomão controlava. Só que o cristianismo, ele condena qualquer ato de feitiçaria, qualquer ato da astrologia. Não estou aqui dizendo se o ato é certo ou se o ato é errado. Para mim isso não importa. O que eu estou falando é que o cristianismo, como uma religião taxativa, ela condena qualquer prática que ela acha ser uma prática que envolve o oculto. Mas se nós formos analisar, tais práticas, elas estão incutidas até dentro do cristianismo. É uma água ungida em cima de uma televisão, é uma vassoura ungida para varrer os maus de casa, é um caroço de azeitona ungido para se colocar no armário e expulsar dali o devorador, é jogar uma água ungida nos 4 cantos da casa para abençoar a casa, ou ungir uma roupa para que a pessoa vista e ali seja abençoada. São práticas de magia, práticas ritualísticas para alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? Mover o mundo sobrenatural.
Então, as mesmas práticas que Salomão fazia com seus amuletos de sorte, os profetas faziam, Jesus colocou e mostrou a respeito de agouros e de feitiço, e hoje em dia o cristianismo pratica os mesmos atos, somente com um nome diferente, para poder alegrar a sua própria consciência e assim ficar com uma consciência mais tranquila. Demonizam aquilo que os magos faziam, aquilo que os profetas faziam, mas senta na mesma mesa e bebe da mesma água. E você, o que você acha? Deixe aqui o seu comentário e eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.